Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu Filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória, e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Glória. Feche seus olhos, por favor. Vamos receber o pregador. Aleluia. Somente crer, tudo é possível. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus, te damos graça mais uma vez nesta noite, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor tem nos ajudado muito, meu Deus. Creio que o Senhor continuará nos ajudando, dando força para o teu povo, dando ânimo para nós carregar a nossa cruz. Senhor, porque a hora é difícil, e só através do Senhor é que um homem pode vencer, uma mulher pode vencer. No nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a tomar a Tua palavra, Senhor, para a Tua honra e a Tua glória. Nós te rogamos. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. O Senhor nos abençoe grandemente nesta hora, né? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo 5.
versículo 17, 18, 19 e 20. (17, 18, 19 e 20). Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Amém. Deus abençoe a sua palavra para nós. Podeis assentar, irmãos. Agora, irmãos, eu quero aproveitar o tempo, no máximo. Nós vamos, quem sabe, tomar somente uma frase da mensagem Casamento e Divórcio hoje. Porque eu me vejo na necessidade de entrar um pouco na mensagem ordem da igreja. Eu tenho alguma coisa aqui do encontro que eu vou tomar também. Agora, quando a gente está conversando com as pessoas, eu falo o pastor, ele toma o problema das pessoas sobre ele. E às vezes, aquilo fica pesado. Pesado assim, num sentido bom, a gente sente o peso do que as pessoas estão sofrendo, carregando. E eu aproveitaria para fazer uma lembrança à igreja, porque há muita coisa que as pessoas conversam que faz a gente lembrar de fazer uma advertência para a igreja. Nós aprendemos nesse encontro que o bom mesmo, nós vamos falar em ordem de igreja sobre família, incluindo casamento e divórcio. Mas nós aprendemos uma frase nesse encontro que o bom mesmo para uma família é o pai sair de manhã e chegar à tarde, dormir em casa. Este é o bom mesmo para uma família. Enquanto houver jeito, ele deve procurar fazer isto. Enquanto houver jeito, ele deve procurar fazer isto. É certo que às vezes ele vai ter que viajar, ele vai ter que ter um emprego para viajar, ficar fora de casa muitos dias, não se sabe até aonde isso vai. Isso pode ir até aonde mantiver controle sobre a situação. Quer dizer, essa situação de viagens e a família ficar em casa sozinha, sem o chefe da família, essa situação deve ir até aonde vocês possam manter controle sobre ela. E não teve outro jeito. Quando vocês verem que o controle está desfarcelando e vai estragar a família, vai estragar a fé dele ou dela, ou desses meninos, uma coisa, aí para, custe o que custar, pare. Nós temos irmão que viaja, ele já está bem orientado nisso, né, irmão? Não estou falando particularmente por irmão,
é um conselho para a igreja. Se tiver que ser feito, tiver que viajar, que isso seja feito até aonde vocês puderem manter controle sobre isso. Quando vocês virem que o controle está saindo das mãos, está prejudicando o lar, está prejudicando a vida conjugal, está prejudicando a fé de um ou do outro, é hora de parar. Custe o que custar. Amém? Isso não é uma exortação. Às vezes o pastor, estando com as pessoas, ele é até orientado para um certo ponto, né? Até uma ajuda. Então, irmãos, agora no encontro teve um testemunho, um pastor deu um testemunho assim que nos fez chorar. Todo mundo contando um testemunho de cura e de bênção, que Deus tem feito seus ministérios. Foi lá e disse: eu quero contar um testemunho de repreensão. Ele disse: eu era muito duro, muito legalista, e eu subia no meu púlpito, era para falar de pastores, e para dizer que aquilo está errado, aquilo outro está errado, e aquela coisa terrível. Ele confessou isso. Ele disse: e Deus fez uma coisa comigo. Ele falou assim: eu sonhei que eu era um cavalo. Ele disse: eu sonhei que eu era um cavalo. E um cavalo terrível, que derrubava todo cavaleiro que montava nele. Não tinha jeito. Engraçado, começa assim engraçado, mas depois a gente quase chora, viu, irmão? Então, ele disse que o dono dele, ele disse: eu me vi como um cavalo de 4 patas. Eu era um cavalo no sonho. E muito ruim o cavalo, muito terrível. E cavaleiro nenhum parou montado nele. O dono dele, então, ouviu falar que tinha um cavaleiro em tal lugar que esse não caía. E o dono dele contratou esse cavaleiro. E ele, como cavalo, sabia da história. Então, ele ficou se preparando para receber o cavaleiro, para derrubar ele também. Quando o cavaleiro chegou, diz que muita gente reuniu para ver a montaria, né? E o cavaleiro chegou, pôs o arreio nele. Ele disse que apertou a barriga dele, que ele chegou a fazer era um cavalo mesmo. E montou na presença de todos ali. E ele disse que fez de tudo que ele podia para derrubar o cavaleiro. Não teve jeito. E o cavaleiro não bateu nele, não. Aí tinha uma lombada assim, aí ele pensou com ele, o cavalo pensou: eu vou subir e vou dobrar para lá, e vou ficar eu e ele só. E aí eu vou derrubar ele, eu quero voltar sem ele. E ele subiu a lombada e tombou para lá e ficou sozinho, mas o cavaleiro, aí ele disse que fez tudo o que podia. E o cavaleiro não caiu. E ele disse que aí o cavaleiro bateu nele. Aí lá sozinho ele disse que o cavaleiro bateu. Diz que batia o cabo do chicote no meio das orelhas dele, que ele escutava o estralo. Tá! E ele disse que fez de tudo que ele podia, até que frouxou, que quase que não deu conta mais nem de voltar. Aí o cavaleiro tocou ele de volta, trouxe, entregou para o patrão, e ele estava na presença de todos, humilhado e amansado. E ele disse assim: irmãos, e aquilo aconteceu comigo no real.
Aí ele começou a falar, ele disse, eu era um pastor que subia no púlpito para falar mal de outros pastores, achar que eles eram isso, que eles eram aquilo, não aceitava isso, não aceitava aquilo, tinha minha própria maneira, minha própria razão. E ele disse assim, aquele sonho foi para me falar o que ia acontecer comigo. Ele disse, eu apanhei até frouxar. Ele disse, Deus me bateu com aquilo. Deus mandou seu cavaleiro para me frouxar. Então, aquilo foi muito interessante, viu, irmãos? Muito interessante. Agora, eu tenho uma coisa aqui escrita no caderno, não sei se eu passei a folha. Companheiro, Então, irmãos, eu fui visitado ontem no escritório por uma comissão de irmãos da igreja, incluindo irmão, pai, diácono, diáconos e irmãos pais, para nos falar sobre a questão da ordem na nossa congregação, nossas crianças, nossos meninos. Então a igreja não vai pensar que é só os diáconos, foi uma coisa mais até tomada pelos pais, né? Um grupo de uns 5 ou 6, nós conversamos ontem no escritório. E eu prometi para eles hoje falar a respeito disto, ficar a fita, como instrução àqueles pais que porventura não ouvirem, procurarem tomar conhecimento do ensinamento, porque depois, quando os diáconos agirem conforme isso, ninguém vai dizer que não sabia, que não foi avisado. Eu quero que Deus me dê controle, nessa hora me dê graça, e eu quero ver se eu dou conta de ensinar o povo. E que isso soe sério, soe sério mesmo para as pessoas. Nós temos visitantes hoje, mas isso não é para os irmãos visitantes, é para o povo da igreja. Agora, acima de tudo, nós cremos que aqui é um lugar de adoração, dedicado para adorar a Deus. Esse salão aqui dentro não se conversa, aqui não se compra, não se vende aqui dentro, né? Aqui não se brinca. O profeta diz que os meninos não devem correr para lá para cá, não devem gritar, não devem impedir o pregador, para começar assim, né? Aqui é um lugar de adoração. E tem que se manter numa certa ordem, porque senão o Espírito Santo sai. Ele não fica. O Espírito Santo não fica numa igreja bagunçada, porque o Espírito Santo é ordenado. Ele não fica numa igreja desordenada. Ele não fica. Então, irmãos, isto é pela comissão de pais que eu recebi ontem, né? Depois nós vamos agir firmemente sobre isso aí. Então, irmãos, a coisa que está escrita aqui no meu caderno do encontro é esta: não ter mais negócios com os irmãos, ou aprender a negociar, ser ensinados. Quer dizer, parece que está fora do assunto, mas nós estudamos lá essa questão. Parece que quase não se pode mais fazer negócio de irmão com irmão. Entra em choque. A sociedade já não dá certo mesmo, porque é um negócio mais longo
para longo prazo. E aí o inimigo põe atropelos no meio, atropelos. Então a sociedade já não dá certo mesmo. Mas parece que não pode nem fazer um negócio que o inimigo já acha uma brechinha para um falar do outro, um ficar zangado com o outro, um ficar triste com o outro, falar me passou a perna, ou o outro passar a perna mesmo, né? Nós até estudamos lá essa questão de trabalhar para irmão também. Eu escrevi aqui, irmão que trabalha para irmão. Eu escrevo assim rapidamente, eu escrevi servo mais fiel e patrão mais justo. Se é entre irmãos, então esse servo, porque quem trabalha para o outro é servo. Se é o servo, é o empregado daquela firma, precisa fazer jus ao salário que você ganha, qualquer um que trabalha. Então, se trabalha irmãos com irmão, então a questão é essa, tem que ser servo mais fiel ainda do que se fosse lá fora, e patrão mais justo do que se fosse com o outro lá fora. A coisa é os dois lados. Está escrito aqui assim. Isso é para irmãos. Agora nós perguntamos lá, como é que faz com isso? Fala para o povo parar de negociar um com o outro? Ou nós vamos ensinar esse povo? Foi expressado assim, será que esse povo não aprende? Será que nós somos um povo tão ruim, tão mau, que não possa ser ensinado? Não é? Vamos fazer essa análise? Será que nós somos um povo tão falto de esclarecimento, tão pesado, tão difícil, que não se aprende se for ensinado? Por mais rude que seja o menino, pega e luta com ele na escola, ele vai até aprender. Ele vai até aprender. Mas se nós erramos hoje, somos ensinados, amanhã nós não precisamos repetir aquele erro. Nós temos condição de aprender. Foi perguntado lá, o que é que nós faremos, pastores? Fala para o povo, não negocia mais um com o outro, não aproxima mais um com o outro, não tem nada a ver um com o outro. Que negócio é esse? Nós somos uma família ou não somos? Ou é ensinar esse povo a ser mais justo de um lado e do outro, não defraudar ninguém em nada, porque defraudar não é só roubar, tirar do bolso, não. A gente defrauda muita coisa, amor, compreensão, confiança, respeito, em tudo isso a gente pode defraudar o outro. Então, será que esse povo não aprende? Não, eu creio que eles aprendem. Eu creio que não é um povo tão mau assim, não. Então, quanto à ordem da igreja, irmãos, né? Eu creio que a ordem da igreja ela é uma solução para muita coisa. E nós devemos tomar a solução das coisas enquanto há solução. É, por exemplo, a questão de casamento e divórcio. Casamento e divórcio, o profeta pregou a mensagem e a igreja é ensinada com ela, então é solução. Enquanto nós podemos tomar, mas tem muito lugar que a gente entra que não tem mais solução. Tem caminhos que são sem retorno. E nós temos que ter cuidado para não entrar nesses caminhos. Aí é onde nós somos ensinados cada dia na igreja. E eu disse, eu creio que a dificuldade desta pessoa é não poder congregar para receber instrução. Não é que ela não quer congregar, eu disse, é ela não poder congregar para receber o ensinamento. Porque esse povo pode aprender. Essa criança pode aprender. Agora, na verdade, há alguns que não têm ensinamento,
não tem ensinamento de casa, de berço. Então a questão de casamento e divórcio, tem uma coisa muito engraçada escrita aqui. Está aqui, né? Eu vou ler para vocês, né? Vou ler para vocês. Eu escrevi aqui. Tem coisa, se houver uma coisa que precisar de ser curada com carne de onça, às vezes ainda dá um jeito, né? Tem um problema aí que só cura com carne de onça. Então dá um jeito ainda, arruma carne de onça, dá um jeito. Mas se for um problema que só resolve com leite de onça, esse aí fica custoso, irmão. Você fica custoso, você não arranja não. Quem é que vai tirar? Se eles estavam falando lá, e eu ouvindo, eu escrevi. Então tem coisa, se precisar de carne de onça, às vezes não dá arranjo, dá um tiro na cabeça dela, né? Mata e pega a carne e come, mas leite de onça é meio custoso de arrumar. É engraçado às vezes a expressão, mas pode esclarecer muito bem que há certas coisas que às vezes nós não podemos entrar nelas. Agora que eu nem marquei aqui em casamento e divórcio, mas o profeta diz assim, então, ele disse assim, amigo, encerrar agora, grande São Paulo, da mesma maneira, teremos que responder, irão segurar, Deus, rogo, meu Deus, por que eu não marquei aqui onde o profeta falou assim, ensine a seus filhos. Eu me ali com as mensagens e teologia mal interpretada. Parada, chame a mamãe acima de tudo, acende esse lugar aqui, Deus falando. Eu preciso dessa frase aqui de casamento e divórcio. Estou falando somente para a minha congregação. Se atreva a fazer tal coisa, no princípio, está aqui. Se você se atrever, não era assim no princípio, isto é correto, não era assim, e não será no fim. Quem está ouvindo casamento e divórcio, pode ligar uma coisa com outra, depois nós vamos passar aqui ensinando. Mas debaixo das condições modernas, como servo de Deus, eu não irei dizer que sou profeta, porém eu creio que, se eu fosse mandado para este fim, então estou deitando um alicerce para aquele, quando vier então, debaixo das condições modernas, eu ordeno a vocês a voltarem para seus lares, agora com suas esposas, é o caso de quem já estava daquele jeito, né? E se você está feliz com ela, viva com ela, crie seus filhos na admoestação de Deus, mas Deus seja misericordioso com você. Se você se atrever a fazer tal coisa novamente, ele pôs reticência. Olha a questão de casamento e divórcio para arrumar a situação de quem está casado errado, tem a esposa de outro homem, quem já tinha aquele problema. Então o profeta recebeu direção de Deus para aquilo. Nós vamos seguir a leitura de casamento, divórcio depois, você não perca, né? Mas olha, se você se atrever a fazer isto novamente, ou então quem sabe das coisas vai entrar nesse caminho, depois só Deus. Ensine seus filhos para que eles nunca façam tal coisa como esta.
Agora nós estamos ensinando a igreja. Esse povo da igreja são filhos. Olha a recomendação do profeta aqui. Por isso, aqui em casa, os moços, as moças, todo mundo deve ler a mensagem de casamento e divórcio. Lê e relê, para eles saberem o que é um casamento errado. É uma coisa terrível, lança a vida das pessoas toda a perder. Olha o conselho do profeta, ele diz assim: ensine seus filhos para que eles nunca mais façam tal coisa como essa. Os crie na admoestação de Deus. E agora, desde que você está nessa situação, então, você está nessa situação, chegou nessa situação complicada, casado, todo atrapalhado, largou, divorciou, casou de novo, mas não sabia. Vamos analisar isso no escritório com a palavra e vamos ver como vai ficar. Mas aqueles que são ensinados aqui não pode fazer isso mais não, de jeito nenhum. E me deixa repetir a pergunta e resposta. Traz lá, irmão, para ficar na fita, vai ser bom. Então ensine seus filhos para que eles nunca façam tal coisa. Então o profeta disse assim: a Eva quebrou o pacto, por isso as mulheres têm a sentença que elas têm sobre elas hoje. O homem, em alguma situação, ele pode casar-se de novo, mas a mulher não, pela Bíblia, não estou falando da lei da nação. Nós temos irmãos nos visitando hoje, então me deixe esclarecer um pouco. Então, pela Bíblia, em certa situação, o homem pode casar de novo, porque não foi ele que caiu, não foi o Adão. Mas a mulher, pela Bíblia, ela não pode ter outro marido enquanto aquele primeiro está vivo, pela Bíblia, porque foi ela que quebrou o pacto. E esse pacto, o profeta diz que quando eles fazem uma promessa um para o outro, é um pacto. O profeta diz que já estão casados pela palavra. Então me deixa ler isso aqui para ficar na fita, viu, irmãos? Para justificar isso aqui, ensine seus filhos. Agora nós estamos fazendo isso, ensinando os filhos. Ensinando os filhos nessa noite. Então o profeta disse assim, perguntaram para o profeta: irmão Brana, qual é o significado de um anulamento? Anulamento quer dizer anular um noivado. A gente está livre para casar-se, ou isto é só outra palavra para divórcio? Quer dizer, está livre ou é só uma outra palavra para divórcio? Quer dizer, é o mesmo divórcio? Gostaria de alguma informação sobre isso. O profeta disse assim: seguro. Quer dizer, seguro. É isso mesmo, é só uma outra palavra para divórcio. Seguro. Eles estão casados. Posto que tomem este voto, estão casados. Tal como um moço. Se um moço promete a uma moça casar-se com ela, sob boa fé, ele está obrigado para com essa moça. Ele está tanto quanto casado com ela. O único que faz a lei é dar-te uma declaração de direitos para viverem juntos, para reter-lhes de que sejam marido e mulher consensuais. Porém, quando um homem diz a uma mulher: amor, me casarei contigo, te tomarei por minha esposa, me tomarás, ele está casado. Teu voto é sagrado, de todos os modos, isso é o que te casa. Não há pregador que te possa casar.
nem magistrado ou nenhuma outra coisa, é tua própria promessa a Deus e a este homem que te casa. Quando prometes, estás casado. Veja, tu dizes, irmão Brana, isso é isso. Você disse que só responderia isso pela Bíblia. Querem a Bíblia nisso? Levantem suas mãos, se o querem. Agora temos como que 6 ou 8 minutos, muito bem. José, seu marido, como era justo, seu marido desposado, já lhe chamava seu marido, José seu marido, como era justo, intentou deixá-la secretamente desta maneira, mas antes que se ajuntassem, a Bíblia diz que antes que José e Maria se ajuntassem, ela apareceu grávida. Ele ficou muito desconfiado, não entendendo aquilo, ia embora, caladinho, porque ele não tinha tocado nela, era a noiva dele, aparece grávida. Ela contou uma história que um anjo apareceu para ela e falou que ela ia ser mãe do Filho de Deus. Ele não estava entendendo aquilo, ficou muito confuso, mas ele era um crente. Ele não queria infamá-la, ele falou, então vou embora. O anjo cercou ele de noite num sonho e falou, José, não temas receber Maria, a tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Viu? O anjo falou assim, José, não temas receber a Maria, tua mulher. E eles não tinham se ajuntado ainda. O profeta deu a escritura. Eu disse, vocês querem a escritura nisso? Vê. O anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, já casados. Ele já o havia prometido, com a promessa. E senhorita, se prometestes casar-se com esse moço, estás obrigada a fazê-lo. O profeta não falou assim, foi de má fé, não sei, ele não falou assim não. Ele falou assim, você prometeu? Por que você prometeu? Você não teve o tempo do namoro? Para você saber se podia ou não? Porque o namoro é para isso. É para ter um conhecimento. Não um conhecimento próximo do jeito que eles estão tendo. Não é? Se promete de má fé, vai carregar o preço depois dessa má fé. Que isso é sério. E senhorita, se prometestes casar-se com esse moço, estás obrigada a fazê-lo. Se te casas com outro depois dessa obrigação, estarás de agora em diante, de todas as maneiras, estarás vivendo em adultério. E note, a mesma coisa a um moço, prometendo casar-se com uma mulher. Não prometas a ninguém, a menos que intentes permanecer com isso. Recorde, para isso está a Bíblia. José prometeu casar-se com Maria, e Deus disse que isso era. Leia as leis do Antigo Testamento sobre isso. Por isso é que o profeta em casamento de divórcio falou assim, mas no princípio não era assim. Agora está essa bagunça aí, essa dificuldade, casando e dando-se em casamento, e aí o dilúvio veio, e o fogo vai vir agora. O profeta veio em casamento e divórcio e falou assim, mas olha, volta para o princípio, não era assim, é errado. Então ele diz aqui, leia as leis do Antigo Testamento sobre isso, leia, vê. A lei do Antigo Testamento, se prometias casar com uma mulher e te casavas com outra, adulteravas e te expulsava do acampamento. Sim, senhor, tens que guardar tuas palavras quando prometeste isso a uma mulher. Ela é um pequeno vaso sagrado e isso é para trazer filhos ao mundo de novo. Por conseguinte, quando te prometestes a ela, deves casar-te com ela. Então, ensine seus filhos para que eles nunca façam tal coisa como essa. Na mensagem casamento e divórcio. Irmãos,
O ensinamento dos filhos hoje é uma coisa tão importante que os pais deveriam encarar isto assim: isso será minha vitória, isso será meu prosseguimento. É eu ver minhas filhas bem encaminhadas, meus filhos bem encaminhados, em primeiro lugar com Deus. Em primeiro lugar com Deus, na fé, na igreja. Depois então na família, como família. Depois então na vida social, financeira. Os pais devem se conscientizar disso. Instruir esses filhos da melhor maneira. E isso está faltando hoje nos lares. Isso está faltando nos lares. Os pais têm perdido o equilíbrio para conduzir suas famílias. Aí nós temos uma mocidade delinquente. Nós temos uma juventude delinquente. E consequentemente a derrota para esses pais. É o prosseguimento da vida desses pais vai ser toda estragada. Porque o mundo moderno, Satanás tem levantado tudo enquanto é coisa para perverter a mente desses filhos. É desta maneira, destas crianças. E se os pais não estiverem junto, próximo, eu cheguei a uma conclusão com a comissão que esteve ontem no escritório. Eu disse: irmãos, eu acho que a única maneira disso é nós conscientizarmos os pais do que eles têm que fazer. Eu vou procurar conscientizar os pais da condição dos filhos de hoje. E principalmente na igreja. Porque os nossos meninos, irmãos, nós vivemos num tempo, algum tempo atrás, a coisa estava assim. Eu estava conversando com minha esposa e falando da mocidade no nosso tempo, mas ainda havia certos receios. No nosso tempo de moço, ainda tinha certos receios. As moças vestiam quase igual hoje mesmo, era short, era toda espécie de coisa. Os rapazinhos também era quase a mesma coisa que hoje, mas existia nas pessoas um certo receio ainda, um restinho de receio, ainda prendendo eles, sabe? Eles ainda ficavam mais longe um pouco um do outro. Eu estava conversando com ela e disse: mas hoje não, estão, quem sabe, vestindo igual, está do mesmo jeito, mas o receio acabou-se. E nós vemos crianças, meninos com coragens monstruosas, acho que eu errei falar em monstra, não sei se tem isso, né? Uma coragem monstruosa. O receio, o temor de Deus tem acabado de tal forma no mundo que isso vai trazer fogo. Isso vai trazer fogo. E como é que nós vamos fazer com os nossos filhos? Agora, então os irmãos estavam ontem dizendo: pastor, está difícil. Os nossos mocinhos, eles gritam, na saída aqui, eles quase atropelam uns aos outros, saem dando chute da altura da cabeça um do outro. E nós tivemos uma criança aqui outro dia que teve que ser operada. Teve que fazer uma cirurgia, porque o outro deu um chute na porta da igreja, né? Agora, isso aí não é o pastor Edmar que é. Eu gostaria de ter uma fita para vocês do pastor Joaquim, em pleno encontro. Eu achei aquilo. O pastor Joaquim subiu no púlpito e falou assim: vocês, por favor, não escrevem nas minhas árvores aí fora não, viu? Escrevendo nas árvores, né? Não escreve nas minhas árvores não. Aí um dia ele falou assim, que ele teve num certo lugar, quando despediu o povo, falou amém, e o povo saiu no corredor,
e tô ligeiro, e aquela coisa. Ele falou, mas se aquela igreja fosse minha, eu queria. Então os irmãos estiveram ali, né? Às vezes um irmão chegou a dizer, a gente vem para orar, pastor, depois se põe até nervoso, e coisa. Eu vou chegar nisso lá. Agora vamos tomar a ordem da igreja, e eu quero procurar, agora irmãos, me deixa refrisar isso aqui. Eu acho que a única maneira é conscientizar os pais. Eu falei, irmãos, parece que não tem jeito. A única maneira é que os pais se conscientizem, que os pais façam um trabalho em casa com seus filhos, assentem com eles, e fala, filho, a igreja é assim, olha, nós não vamos lá para brincar, nós não vamos a passeio, lá você não leva chiclete não, você não leva videogame, você não prega chiclete nos bancos, você não leva espelho para pôr assim e ficar vendo por baixo. As coisas é difícil. É difícil. E às vezes o pastor Joaquim, agora nesse encontro, o pastor Joaquim falou assim, cuidado com sua Bíblia dentro da igreja, cuidado com sua bolsa. Aí ele ia falar assim, cuidado com o seu bolso também, a bolsa e o bolso. Eu falei, não, mas o bolso não, deixa, né? Mas cuidado com a sua bolsa. Agora nós não queremos que nossos filhos cresçam assim. Um pai conscientizado, ele não quer que seu filho cresça de uma certa maneira, fazendo certas coisas, que sua filha cresça de uma certa maneira, ele não quer. Eu vou caminhando por aqui, né? Me deixa aqui. Irmão Brana, agora vocês não pensem não, veja o tanto de pergunta que eles fizeram por irmão Brana, lá no Tabernáculo Brana. Isso em todas, né? Em todas as igrejas, em todo lugar, é uma questão da era, eu quero que nós nos conscientizemos disso. Da era que nós estamos vendo, vocês mocinhos, irmãozinhos que estão me ouvindo, mocinhas, vocês se conscientizem disso, tomem cuidado, ajude a mamãe, ajude o papai, ajude os diáconos da igreja, ajude o pastor, e você estará ajudando a você mesmo. É certo que nós vamos ter paciência, ponderação, como adultos, como velhos, vamos ter, mas as coisas têm um limite, por nós estarmos na casa de Deus, nós não podemos, porque o profeta diz assim, que nós temos uma obrigação com a palavra. Agora, irmão Brana, com respeito à ordem na igreja, temos tratado de ir conforme a forma que entendemos as ordens dadas na dedicação da igreja nova, e ao fazê-lo assim, alguns se têm aborrecido e se foram da igreja, e outros não prestam atenção a nada que dizemos, especialmente os meninos. Temos falado aos pais com respeito aos filhos e eles não cuidam. Agora temos entendido mal ou estamos levando a cabo na forma errada? O profeta disse, agora deixe-me responder isso. Agora nós lemos a Bíblia aqui, Paulo falando assim, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos. Repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Esse é o mandamento bíblico. Aqui em Tito ele falou assim, na doutrina, Tito, você seja grave, ensina os velhos que seja assim, 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 ensina as mulheres velhas que seja assim, assim, ensina os mancebos, ensina as moças, ensina as crianças. Porque um cristão, irmão, ele não é uma pessoa solta, você não precisa, um cristão ele não vive à vontade nesse mundo não.
Se esse mundo tem uma sociedade que quer viver bem à vontade, no vestir, no congregar, na religião dele, do jeito que eles acham que tem que ser bom, pregar do jeito que eles acham que tem que ser bom, viver à vontade em casa, criar os filhos do jeito que eles acham que pode, essa é a sociedade do mundo. Mas cristão não, cristão tem um freio. Cristão tem um freio. Se nós queremos ir para o céu, é desse jeito. A nossa carne tem que ser corrigida. Ela tem que ser corrigida. Agora deixe-me responder isso à medida que sai. Com respeito à ordem da igreja, né, dada na dedicação, agora isto é correto. Estão fazendo bem, né? Creio que isso deve ser os diáconos. Porém está aqui mesmo o trabalho dos diáconos. E ao fazer assim, as pessoas se têm aborrecido conosco. Têm se aborrecido comigo também. O profeta disse: agora eu não sei nada melhor do que apresentar a ordem da igreja, irmãos, para os irmãos. E não é por mim não, é por uma comissão, e não só de diácono. Tinha até irmão diácono que não estavam. E pais, irmãos da igreja que veio: ó pastor. Agora eles se aborrecem com o diácono. O profeta disse: se aborrece comigo também. Se aborrecerão com qualquer um. Há algo nessa pessoa que se aborrece. Não estão bem com Deus, porque o Espírito de Cristo se sujeita ao ensinamento de Cristo. Vocês vê? O ensinamento de Cristo. A casa de Cristo, a ordem de Cristo. Vê? E qualquer homem, pessoa ou menino que se aborrece com um diácono piedoso que lhe corrige, ou qualquer pai que se aborrece com um diácono, realmente queremos a todos que possamos conseguir nessa igreja. Mas se isso causa problema, em algum outro lugar há algo estranho fermentando-se. Então, irmãos, os pais precisam chegar, nós falamos, os pais precisam de chegar num consenso. Eles precisam aprender. Eu disse: será que nós somos um povo que não aprende? Esse pai precisa ensinar esse filho em casa. Dizer: filho, nós vamos para a igreja. Você toma cuidado, o diácono está lá. O diácono é um policial da igreja. Agora um policial, tudo que ele vê fora de ordem, ele enfia o bico dele no meio, porque é lugar dele. Eu saí na cidade outro dia, não vi a placa, muito apressado, né? Encostei o carro, não vi a placa, quando eu cheguei estava a multinha lá no retrovisor. Eu olhei para trás e falei: meu Deus, tinha uma placa ali, ó, término de estacionamento. Eu olhei para ele, fiz assim com a mão para ele, ele disse: pois é. Toquei meu carro e fui embora: vou pagar. Pois ele é o policial, irmãos. Agora, se esses pais se conscientizaram, o profeta sim, pais que se aborrecem com o diácono, o profeta sim, ele disse: ele não está bem com Deus, ele não está bem com Cristo, tem alguma coisa errada. Que se o filho da gente for corrigido, irmãos, o bom senso diz para esse pai: não, se você tivesse quietinho, bonzinho, não teria tido esse problema, meu filho. Tem tido esse problema porque você deu lugar. É como meninos que brigam uns com os outros. Pais sem conhecimento, os filhos deles brigam, aí os pais brigam também. As mães ciumenta dos filhos. E ocorre isso na igreja. Brigam uns com os outros filhos dos irmãos, aí os pais também viram. Pais que têm conhecimento não faz isso não. Cada um chama seu filho e fala: vem cá, se você tivesse quietinho aqui comigo, isso não tinha acontecido, viu menino? Se você tivesse caladinho na igreja, quietinho no seu lugar, não tivesse sentado lá na rodinha. Ah, mas eu estava quietinho, papai, mas você estava na rodinha. Acabou o problema, não tem problema. Pais não brigam, ninguém choca. Mas os pais precisam se conscientizar que são eles. Ao eles assentarem com esses filhos em casa, dizer: filho, você não senta em rodinha, você não faz isso, não faz aquilo. O policial está lá, ele te corrige.
E se você não atender na primeira vez, na segunda vez, eles me chamam. Esses policial da igreja, que são os diáconos, eles não têm um revólver não, eles têm a Bíblia. Se você não atender, filho, na segunda vez, na terceira vez, eles me chamam lá como pai. Eu vou ler isso, é ordem do profeta. E se eles me chamarem como seu pai, não é um só diácono que vai fazer isso não, é a junta vai chamar. Se eles me chamarem como pai lá, como é que eu vou ficar? Então, filho, vamos aqui em casa, vamos ser orientado aqui, vamos ser bem instruído. Assenta com esse menino, conversa com ele, mostra para ele as consequências, mostra para ele que você é seu pai, que você dá alimento para ele, que você dá roupa para ele, e pergunta para ele: você vai fazer isso, filho? Você vai obedecer? Vou, papai, vou. Pois é, filho, porque eu estou sendo seu amigo. Se você me obedecer, tudo bem. Se você não obedecer, aí o papai vai ter que tomar uma atitude séria com você. Ele vai ter que cortar as varas. Será que nós não sabemos fazer isso? Será que nós não podemos aprender? Será que nós não temos condição de ser ensinados? Nós somos trancados? Porque na verdade, irmãos, tem pais que são trancados no concernente a ensinar filhos. Para começar, eles, os pais, não tiveram uma criação correta. Então eles acham que os meninos dele não podem ser corrigidos. Vara nunca funcionou dentro de casa. Não. Ele acha que menino não pode ser corrigido com vara. É essa sociedade moderna, perversa, diabólica que vai para o inferno. Porque esses meninos crescem, ficam em cima de moto aí mais tarde do jeito que fica na droga, na prostituição, na AIDS, na bebedeira, bate no pai, mata mãe. Por isso, é por isso. Então há pais que eles não têm mesmo alcance. Ele acha que os filhos dele é santinho. Um pai nunca pode pensar assim: nós não podemos crer de todo nos nossos filhos. Se ele for bonzinho, hora que vier o problema, você diz: deve ter havido alguma coisa errada, filho. Vamos ver o que é que está errado. Porque senão isso não estava assim. Nós não podemos crer de todo nos nossos filhos. Eu tenho um menino muito bonzinho, meus meninos são, graças a Deus, mas eles fazem arte. São bonzinhos, mas eles fazem arte. Eu incluo os meus. Mas eu tenho um menino muito bonzinho, nunca me negou, não me desobedece em nada. Mas um dia eu ia caminhando com ele na rua, assim: ó filho, vamos ali fazer uma coisa. E eu vi quando nós passamos por um certo menino, eu fiz careta para o outro menino. Eu falei: mas quem dera, meu filho. Eu não acreditava nunca que você fizesse uma coisa dessa. Pois você fez careta para o menino, você mexeu com ele. Eu não acreditava, agora eu acredito que a coisa não é. Então você pensa que eles não fazem careta para o diácono? Que eles não põem língua, não dão muxoxo para ele, não falam: lá fora eu te acerto? Eles fazem sim, irmão. E aí o diácono ele chega a estremecer, né? Não podemos, nós estamos na casa de Deus. Nós estamos na casa de Deus. Mas então há pais que nós podemos passar por aí. Tem pais que nunca deu uma surrinha boa, uma surra boa de vara no seu filho. E aí tem problema sim. Me deixa prosseguir aqui que eu vou lendo. Nós chegamos numa conscientização, é os pais conversar com esses filhos em casa, meu Deus. Isso tem que vir de casa. Porque aqui a igreja não pode virar uma delegacia também não. Nós queremos ter graça aqui, ter compreensão. Não pode, o pastor não pode virar um delegado no escritório. Ele não é delegado.
Ele é um pastor, os diáconos são diáconos. É chamado policial, mas é um diácono. É para lidar com filhos de Deus. É para lidar com filhos de Deus. Agora, se for outra coisa, aí tem que tomar outras atitudes. Como é que é isso? Se não for filho de Deus, tem que cerrar a porta, deixar de fora, falar: você não entra. Pela terceira vez você não entra. Que nós queremos trabalhar com os filhos de Deus, com pessoas que aprendem. Não é aquela que é ensinada hoje, amanhã está na mesma trilha, porque é nossa igreja. Aqui eu mando, é minha casa e é mesmo, é sua igreja. Mas não é tudo que a gente quer na nossa casa que nós fazemos, não. A gente não pode fazer tudo que a gente quer em casa. Foi perguntado lá no encontro: irmão, chamar irmão casado, você pode fazer com sua esposa tudo que você deseja? Ela é sua esposa, ela é sua. A Bíblia diz que ela é sua. Mas você pode fazer tudo que você deseja com sua esposa? Disse: não. Chamava outro irmão: você pode fazer tudo que você deseja com sua esposa? Não, não posso não. Tem limites, meu Deus. Então há algo de errado com esse papai. Ainda que seu filho esteja em completa ordem, eu tenho que dizer: ó filho, houve esse problema, vamos acertar isso, vamos ver isso aqui onde que está falhando e vamos pôr isso em ordem. Se você não obedecer pela primeira, segunda vez, a terceira vez, você vai apanhar, e apanhar muito. Eu falei com os irmãos no escritório ontem: 2 surras conduz uma criança pela vida inteira dela, mas é 2 surras de vara, do jeito que a Bíblia manda. A Bíblia fala assim: não retenha a vara da criança. Aquele que não corrige sua criança faz mal para ela. 2 surras de vara num menino que tem senso, 2 surras boas conduz ele pela vida inteira dele. Precisa bater nele todo dia, gritar, porque fica aquele problema todo de: que eu te bato, que menino, mas nada, sai nada, não acontece nada. Fala mais pouco e por 2 vezes corta o couro dele mesmo, para você ver se 2 surras não conduz um menino normal. Ele vem para a fase de adolescência, vem para a fase de mocinho, onde não precisa apanhar mais, mas nós somos mal nessas coisas. E se alguém apontar para os nossos filhos, nós ficamos com raiva daquela pessoa. Nós precisamos nos corrigir nessas coisas. A ordem de Cristo veio, e qualquer homem, pessoa ou menino que se aborrece com um diácono piedoso, né? Então, o profeta chegou a dizer assim: nós queremos a todos aqui que pode estar aqui, mas se não é possível, se tiver alguém que não entra na ordem, o profeta mandou aqui: deixa ele em casa. Né? Se eles se vão, se pode fazer uma coisa, deixe que se vão, ore por eles. Nós vamos ter que resignar isso, trazer a coisa na linha, e se alguém quiser ir embora, o que nós vamos fazer? Talvez alguns dos diáconos da igreja, vai lá, visita, né? Mas se são membros da igreja, por certo que não são membros dessa congregação. Agora, visitantes não, os nossos irmãos visitantes é outra coisa. Você está visitando, o diácono vai te ajudar em tudo, né? Nós estamos falando para as pessoas que são batizadas, que são ensinadas aqui, né? Agora, se estas pessoas se aborrecem e se vão de vocês, que diz a Escritura acerca disso, irmão Brana? Saíram de nós porque não eram dos nossos, né? Outros não prestam atenção a nada do que dizemos, especialmente os meninos. Os meninos devem conhecer diferente, eles devem receber no lar.
Então o que eu estou falando aqui é o que o profeta falou, irmãos. É uma benção, pai, você pegar seus meninos pela mão e dizer, vamos para a igreja. Todo pai bem orientado sabe disso. E chegar lá na igreja e dizer, vocês ficam mais perto de mim, viu, filhos? Vocês ficam aqui mais perto de mim, não fica solta, não. Tem mamães que deixam seus meninos à solta dentro da igreja. É por conta do diácono. O diácono tem que se virar. Não é assim não, põe mais perto, é um privilégio. É um privilégio que você tem. Às vezes você está até defraudando eles quando você fica em casa e eles vão para a igreja. O pai fica em casa e os filhos vão para a igreja. E você está defraudando eles. O profeta disse, os meninos devem conhecer diferente, eles devem receber no lar. Então nós estamos entendendo que se os pais assentar com os filhos, olha, irmão, uma criancinha pequenininha, um menininho de 11 meses, ele já sabe o que é. Ele já sabe. Os pais de hoje, os casais novos, não sabem criar filhos. Essa sociedade moderna tem estragado tudo, mas uma criança de 11 meses já sabe o que é. Não. E se ela temar, isso é preciso, a correção é preciso. Aí a ciência vem e fala, não, frustra eles. Mas Deus faz isso conosco, quantos psiu Deus te dá? E você não atende não, para você ver. Você não atende não, se você for filho de Deus, você vai ver. Você não atende não, para você ver se ele não te bate. Então um menino de 11 meses já sabe o que é isso. Cala a boca, né? Quando ele vai ficando mais maiorzinho, cala a boca. Não, eu quero tudo, não quero só a metade não. Pega a metade. Aí ele cresce mais um pouquinho. Boa. Tem papais, mamães, me perdoa a expressão, eu costumo falar pamonha. Então para a mãe que fica, menino, te bato, viu? Nunca bate nada. E o menininho vai crescendo peludinho e revoltadinho, depois ele pula, bate o pé no chão, rola no chão. E uma criança de 2 anos, se você já senta com ela, antes de vir para a igreja, fala, filhinho, nós vamos para a igreja. Lá tem que ficar sentado quietinho. Se você não quer estar lá, chegar aqui, papai te bate. Lá, aquele homem em pé assim, é o diácono, você viu? É para ficar quieto. Quando chegar aqui, que ele começar a remover, você olha para lá. Aí eu tenho certeza que funciona, irmãos. Tenho certeza que funciona. Você começa a ensinar aquele menino. Quando chega em casa, fala, filhinho, você ficou quietinho, né? Graças a Deus, abraça ele. Agora, se ele não ficou não, se ele desobedeceu 2, 3 vezes, chega lá e corta ele mesmo. Sabe o que você está apanhando? Papai te falou para ficar quieto, você não ficou. Mas se ele ficou quietinho, falou, filho, você ficou tão bem lá, quietinho, né? Cantou, orou, não mexeu, que coisa boa, abraço. E será que nós não podemos aprender? Será que não temos condição? Então, esta criança, então eles devem receber no lar, porém ainda que sejam os meus filhos vêm aqui e fazem desordem. Profetas, meus filhos vêm e fazem desordem. Sentava lá atrás mastigando chiclete. Eu não quero que vocês lhes batam, realmente o diácono não pode pegar pela orelha. Sara, Rebeca, José, o que for, vocês me digam e eu me ocuparei do assunto. O profeta falou assim, diáconos,
Eu não quero que vocês batem neles, mas vocês me falam e eu ocupo do assunto. Quer dizer, os papais têm que ter essa consciência cristã. Mas se o papai vai ser chamado ali fora, a mamãe vai ser chamada ali fora, ela estrila com o diácono na frente do filho, o que que esse filho vai fazer? O que que esse menino vai virar, meu Deus? É porque esse pai não tem instrução também? Será que o pastor está falhando em dar instrução no púlpito? Fica igual o caso da escola, né? O menino era terrível, quase matava a professora. O professor ligou para a mãe, se é tempo que tinha telefone: ó, fulana, seu filho, ele é terrível na escola, ele não quer, ele não aprende nada, ele não sabe falar nem quem descobriu o Brasil. Ele não sabe nem quem descobriu o Brasil, viu, mãe, senhora, seu filho. A mãe: fulana, pois é, esse menino é assim mesmo, você só vai ver quem descobriu o Brasil foi ele mesmo. Aí fica custoso, né? Aí fica custoso. Se bem que é um outro caso, eu tomei como exemplo, porque a instrução de berço, a instrução de lar, a educação de lar é outra coisa. Tem gente sem leitura nenhuma que tem educação. São bem educados. Mas então, vai ver se pai não está ensinado, não está instruído, se ele faz isso na frente desse menino. Ele intriga com o diácono, desacata o diácono, briga com o diácono. O que é que o menino dele vai fazer? Agora eu disse, o diácono é um policial mesmo. Nós como cristãos, irmãos, se o diácono for enjoado, for até agir desordenadamente, nós vamos instruir ele também para ele agir ordenadamente. Mas a nossa incumbência é não alterar, não dizer: se eu não tivesse entrado, se você, filho, não tivesse entrado nessa questão, não havia esse problema. Esse aqui é o consenso. Então, eu não quero que vocês lhe batam, mas vocês me falem e eu ocuparei do assunto. Se não se podem portar bem, então ficarão fora da igreja. Foi o profeta que falou. E eu falei com os diáconos, eu vou conversar com vocês, o diácono, aqui depois. E o profeta vai falar isso aqui mais. Lá pela segunda, terceira vez que esse filho, esse menino já grandinho não obedece, então chama o pai. O pai ou a mãe, o responsável por ele na igreja. Aqueles que apresentaram ele aqui no altar. São responsáveis por esse menino, para conduzir ele. Então, é dever dos diáconos chamar esse pai, ler a ordem da igreja para ele, pedir para ele que cuide dessa criança, ponha ele em ordem, e é um dever daquele pai acatar, cuidar disso, para ter aquele menino na igreja. Ou do contrário, se isso aí não funcionar, lá pela terceira vez, eu já fui corrigido duas vezes, a terceira vez é com o pai ou com a mãe, e ainda não funcionou, a coisa vai continuar. Então o profeta falou assim, então ficarão fora da igreja até que aprendam a se comportarem bem. Aí quando o diácono atravessar alguém na porta ali, fala: você não entra. Você não precisa ir no escritório falar com o pastor não, que eu não vou fazer nada. Eu vou falar assim mesmo. Então ficarão fora da igreja até que aprendam a se comportarem bem. Isto não é um circo, esta é a casa de Deus. Este não é um lugar para jogar, patinar, escrever notas, rir. Não é para isso. Aí, às vezes as mocinhas assentam perto umas das outras e só faz graça. Escreve notinha e coisa, e levanta 2, 3 vezes num culto. Não tem necessidade disso, gente.
Não tem necessidade de levantar 2 vezes num culto, a menos que você esteja passando mal fisicamente. Se você estiver, fale com o diácono lá. Qualquer uma criança, um mocinho, fala: ó, diácono, eu estou saindo muito porque eu estou doente. Não tem necessidade disso, mas fica um levanta e assenta e sai, bebe água e vai no banheiro. Que desordem é essa? Antes de entrar para o culto, ordena o próprio corpo, vai no banheiro, bebe água, que você senta e não levanta. Não precisa disso, mas elas assentam, ri, graceja, escreve nota, né? Todas estas coisas se rodeiam de nenéns. Os nenenzinhos novinhos ficam na mão ou da mãe ou das mocinhas e brincando e rindo, todo mundo acha graça dele. Vai o nenenzinho, é engraçadinho mesmo. E quando ele não chora bem alto, ele ri bem alto. E aí nosso cômodo, o eco é ó. O pregador fica aqui assim, caçando uma brecha, mas se tiver 4 na igreja, quando um grita, quieta, e o outro grita, quieto, o outro grita, chora, e o outro, e aí preenche tudo. 4 preenche. As mamães são instruídas, eu falei, nós vamos melhorar os berços do berçário. Agora, já falamos para o rapaz vir ver. Não é para menino grande deitar, menino de 2 anos não é ensinado a ficar no banco. Ele já pode ouvir: filho, nós vamos para a igreja. Lá a igreja, você fica quietinho lá. O berço não é para menino de 2 anos, não é para gente grande. O berço, o berçário é para neném incontrolável, que não tem jeito de controlar, que a gente tem até dó da mamãe. Eu fico com dó das mamães, mas sou obrigado a corrigir elas. A gente tem dó das mamães. É por isso que fica ali o berçário, tem vidro, tem som, de lá você pode ver tudo aqui, não precisa ficar aí com o neném chorando, nem no átrio, porque lá o eco vem direto aqui. Vai no berçário, de lá você vê, pede o diácono a cadeira, assenta, de lá você ouve, de lá você vê, o neném está no berço, e é uma para cada neném, é uma página para cada neném. Não precisa 2, 3 moças dentro do berçário e aquela coisa, não precisa disso. Se o barulho, o choro tiver muito lá, fecha a porta do berçário. Às vezes o pregador está dando uma palestra, ele precisa dessa quietitude que está aqui, ó. Agora ele precisa dessa quietitude para ele engendrar as coisas e o Espírito trabalhar. Se fica aquele rebuliço, aquelas coisas, fica... Porque nós somos uma igreja pequena, tudo que se faz chama atenção. Quando é uma multidão grande, não chama atenção. A multidão é grande, mas quando é uma igreja pequena, tudo que se faz chama atenção. Agora vocês veem, irmãos, que eu estou com autoridade, estou falando sério, franco, forte, mas não estou irado, eu estou com misericórdia, ensinando como precisa ser. E eu creio que nós podemos aprender. Agora vem o caso, o profeta diz: não é circo, não, isso aqui não é lugar para correr, né? E, meu Deus, às vezes não é demais a filha ajudar essa mãe a olhar esses bebês, né? Não é muito, ela pode ajudar a mãe a olhar os bebês, desde que ela não deixa o bebê chamar a atenção, e de outros, e virar graça. O bebê vira uma atração dentro da igreja para os outros, para a rodinha. Não tem nada, ela pode ajudar. Existem mãe que precisa de uma outra ajuda, é 2, é 3, é aquela peleja, precisa que alguém socorra. Uma filha, uma pessoa, às vezes até o próprio marido. Eu penso que vocês estão, eu estou falando para tocar em todos os pontos. Eu creio que vocês estão de acordo comigo. E às vezes você até faz isso, você já sabe disso. E às vezes você até faz. Você já faz isso.
Então, esta é a casa de Deus, deve se dirigir corretamente. Você vem aqui para adorar, nem sequer para visitar, não é lugar de visitar. Isso não é um lugar de piquenique, não é um lugar de visitas. Como nós dissemos, não é escrever nos bancos. A gente encontra coisa esquisita escrita nos bancos, chiclete pregado nos bancos, né? No chão, bolacha esparramada e aquela coisa toda. Não vimos aqui para ter confraternidade, nós não vimos aqui para ter confraternidade mútua, vimos aqui para confraternizar com Cristo. Esta é a casa de adoração, e os meninos devem se disciplinar, e se tem pais, deixa-os saber. Se tem pais, deixa-os saber. Se estes pais dos meninos não escutam o que dizem os diáconos, então estes pais por si devem ser corrigidos. Temos falado aos pais com respeito aos filhos e eles não cuidam. Se eles são membros desta igreja, então devem tomar 2 ou 3 contigo e leve este pai a uma reunião privada num dos escritórios. Isso é para os diáconos fazer. Eu já falei, 2 vezes corrija essa criança, esse mocinho, essa mocinha. 2 vezes corrige ela. Não atendeu e chama o pai ou a mãe. Leva ao escritório, mostra a ordem da igreja, pede ele para ajudar vocês nisso. Pede. É uma boa maneira de dirigir pedindo, é uma boa maneira de exercer autoridade, pedindo. Quando se sabe fazer isso, não tem jeito de ser negado. Quando você pede uma coisa para uma pessoa, com franqueza, com liberdade, não tem jeito daquilo ser negado. Então, leve esse pai numa reunião privada, no escritório. A mim não me importa quem seja, se sou eu, irmão Neville, se é Billy Paulo, e é seu filhinho, seu irmão Collins, ou seus meninos. Nós amamos uns aos outros, porém estamos obrigados para com Deus e sua palavra. Se é doc, não importa quem seja, devemos chamar-lhe atenção e sermos honestos mutuamente. Como pode Deus tratar conosco se mutuamente não somos honestos? Como pode? Como vamos ser honestos com Ele? Esta é uma ordem. Devemos preservar a casa de Deus. Isso supõe que os diáconos devem saber como fazer. Vê? Esta é a razão pela qual lhes digo que guardem essas coisas. Chame-os, e se você explica aos pais e eles não prestam atenção, nem desejam ouvir-lhe, então consiga outro diácono ou um dos administradores ou alguma pessoa boa desta igreja, chame, reúna toda junta e diga: irmão Jones, irmão Rickson, irmão Jackson, os que forem, seus meninos estão se comportando mal, e já os temos dito 2 ou 3 vezes e eles não prestam atenção. Às vezes nós falamos aqui, quando sai naquele estouro, chega aí fora, grita e corre, e bate uns nos outros, joga pedra uns nos outros, um grande pega um pequenininho e se bater a cabeça dele no asfalto, nós vamos ter problema. Montam em cima dos carros. Irmãos me disseram: irmão, a gente chega lá, o retrovisor está mexido, tem risco, sobe em cima. Os papais chamam seus filhos e falam assim: filho, a gente não encosta em carro dos outros, não. A gente fica longe de carro dos outros. Que negócio é esse, irmãos? Agora me deixa lembrar o pastor Joaquim: vocês não me escrevem nas minhas árvores, não. E um dia ele falou assim: fazer uma pintura de um carro é tão custoso, por que vocês riscam o carro das pessoas aí na porta? A gente não bate porta de carro igual porteira. Bem, isso é falta de instrução. As coisas tudo é difícil, e quem tem uma bicicleta tem que ter ciúme dela. Se você não tiver ciúme da sua bicicleta, você está errado. É tão difícil fazer uma pintura de um carro, sobe em cima e aquela coisa, os pais nem, às vezes nós os pais,
As mães, as mamães então, a mamãe tem que ser conscientizada de uma coisa: seus filhos é uma cruz que te foi dada, e você vai se acabar seguindo eles, mas para chegar no céu é assim, você não pode soltar eles, deixar eles às tontas por aí, nem o menino pega o outro, bate, joga pedra, pá, dá chute no outro, e menino, não faz assim não, só isso. Então senta com ele e fala: filhinha, a gente não faz isso não, a gente não encosta em carro dos outros, você não suja a parede da casa dos outros, não. E se é pequenininho, ele tem que ficar na barra da sua saia, não tem jeito, né? Então, eu creio que, né, estamos levando de forma errada. Então chama o irmão Jones. Agora, irmãos, nossos filhos são assim. Tem outra coisa que eu quero aproveitar e falar, né, nisto aqui. Nossos filhos, a gente precisa ocupar eles em casa. Não pode, essa mocinha não pode crescer, vai lavar um prato, deixa ele retamado. Essa mãe parece que não quer ensinar isso para a filha, ou quer que ela vá logo para o escritório, quando ela ficar moça, para lá, para ali ou lá, acontecer tudo que... Vai lavar um prato, retamado, o garfo, o copo fedendo. Essa mocinha não sabe nada, nós não damos ocupação para eles em casa. Eu falo franco, eu estou meio cansado lá em casa com o telefone lá de casa. Alô, fulaninho está aí? A Sara está aí? A Esther está aí? O Isaac está aí? O Branco está aí? Não, eu vou lá. Eles já sabem, eles já correm lá. Fulano, né? Cadê sua mãe? Eu quero pedir ela para deixar para você vir para cá. Eu quero ir para lá, nós queremos sair para... Meu Deus do céu, mas misericórdia, gente. Se não tem o telefone em casa, o orelhão... Se são de fora, eu não posso atingir os que são de fora. Agora, se são de dentro, eu posso atingir os que são de dentro. Chega lá. Alô? Você já sabe, né? Alô, quem fala? Desliga. Chega lá. Alô? Musiquinha. Vocês entendem o que eu estou falando? Alô? Fala o seu nome, de onde você é. Meu Deus. Agora eu sei. Alguém pode dizer: pastor, mas pode ser outro lá de fora. Eu estou dizendo, se for outros eu não atinjo. Agora, se for aqui de dentro, eu quero atingir. Será que nossos filhos não têm um pouco de ocupação? Será que nós não podemos dar um pouco de ocupação para eles? Dizer: filho, a gente não é assim não. Telefone a gente usa só o suficiente. Você fala poucas palavras, limitado o que você precisa, só quando você precisa. É bem conhecido pela ciência que está chamando, você pega, alô, isso desgasta. Isso é desgaste. Oh meu Deus, quem será? Será alguma coisa, né? Alô, fulaninho está aí, bobagem. Meu Deus, será que alguma coisa, o que será isso? Isso desgasta. Nós precisamos saber disso, nós não ficamos usando nosso aparelho para estar em cima do outro, não. Nós fomos aprendidos lá nesse encontro, está escrito aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Pastor, não, né? Você não ganha nada que entre e sai, ser menos oferecido. Nunca use toda a liberdade que lhe é dada, puxe o freio de mão. Já vai saindo da escola, irmão que não pode saber que o outro recebeu o fundo de garantia, dá em cima dele. Companheirismo com alguém de melhor vida financeira por interesse, oportunismo, não ter mais negócio com o irmão, são tópicos que eu fui escrevendo. Sociedade,
amor, não tenho que abrir minha casa para tudo e quanto é coisa. Eu desejo mudar, irmão que trabalha para irmão, eu já falei, né? Reforçar os bons costumes, resolver seu problema, tudo que, será que não está aqui? Pondo-nos ao lado de Jesus, olha, mas eu escrevi um tópico aqui assim, hoje eu vou dar um descanso para minha esposa, vou almoçar na sua casa, viu, irmão? Tem essas coisas, está escrito aqui, não sei onde que está. Irmão, hoje eu resolvi dar um descanso para minha esposa e eu vou almoçar na sua casa. O pregador falou assim, você responda para ele, então você vai para o restaurante, irmão. Então é o caso, você usa o telefone para aí nós ensinamos nossos filhos, filhinho, telefone não é assim não, porque você liga dentro da cidade, tem impulsos também, você está pagando, e além do mais, você está cansando, além do mais, você precisa ter ocupação, você não pode ficar assim, vai lavar o chão, vai lavar os pratos, ela precisa aprender isso. Eu tenho uma preguiça de ver essa mocidadazinha criada de hoje, tudo na rua, tudo bandoleira, essas mocinhas, tudo bandoleira na rua, gente, tudo mal vestido, tudo virando mamãe com 13 anos, nós ainda temos visitante entre nós? Ainda temos? Deus te abençoa, irmã. Deus te abençoa nessa noite. Então, nós precisamos ensinar essas coisas aos nossos filhos. Agora, vocês não me tenham por mal, não. Eu tenho que pegar coisa da minha casa, de mim próprio, né? E eu acho que os meus meninos devem fazer também essas coisas. E nós vamos torcer a orelha de todo mundo essa noite. Mas isto é sério, irmãos, isto é sério. Mas isto é uma ordem, deve ser cumprida, vê. Agora a seguinte pergunta é assim, havemos entendido mal? Não, senhor, veja que tanto de assunto concernente à ordem, né? Eu ensinei aqui outro dia, essa mocinha que dá uma explosão dentro dela para namorar, a mamãe ensina ela facilmente. Dizer, filhinha, eu sei que você já está olhando para os rapazinhos, né? Mas já não faz isso assim à torta e direito, não. Você fica quieta, não fica nessa namoração, não. Se não ficar namoração dentro da igreja, o diácono tem que corrigir. E a mamãe, ela controla isso com facilidade. Meninos que ficam lá fora, só lá fora, os papais dizem, você não fica de fora da igreja, bagunçando, entra para dentro da igreja. Lá fora da igreja você vai achar muita coisa atrapalhada lá. Nós temos entendido mal? Não, ele disse, não tem entendido mal. Se estás no exército, o diácono, né? Se é um soldado, está no exército, estás obrigado a fazê-lo, vê? Esta é a forma, né? Estamos levando de forma errada? Então, irmãos, já falamos, né? As mamães, falamos do berçário, já, né? Não sei se está ficando alguma coisa para trás. Teve uma moça que procurou o irmão Brando depois da mensagem, falou assim, irmão Brando, você acertou em muita coisa, mas nesse cartucho aí você ainda deixou sem falar. Né? Então estamos tentando ajudá-lo. Então nunca lhe ajudarei, né? Eu nunca lhe ajudarei, não há como ajudá-lo se não o amo. Para que vou ali dentro? Em primeiro lugar, diga-lhe, irmão, eu não o amo. Deixe-me tirar isso do meu coração. Vocês veem, nós precisamos ajudar uns aos outros, sendo sinceros,
desta maneira, agora mesmo, antes de entrar aí, porque eu não lhe posso ajudar até que ele ame. Isso é certo, essa é a maneira, vê? Leve-o a cabo, o tens feito, essa é a maneira que deve ser. Vocês nunca o entenderam mal. Estamos levando em forma errada? Não, essa é a forma correta de realizá-lo. Que se guarde a ordem, porque agora ocorre constantemente com os bebês, as mães, meninos e coisa. Eles choram e se molestam muito. É o que eu disse, às vezes nenenzinho pequenininho, aí a mamãe já está orientada, ela vai para o berçário antes que o diácono vai lá e fala: irmã, ajuda nós aqui, vai ali no berçário. E o profeta está falando, né? Vocês não vão sentir mal com isso, porque é o profeta que está falando. Porque agora ocorre constantemente com os bebês, as mães, meninos e coisas, eles choram e se molestam muito, interrompe a seu pastor ali em cima, né? Recordem, vocês são sustentáculos dele, do evangelho, vê? E se estão interrompendo a mensagem do Senhor, que pois farão vocês, os diáconos? Igual a um homem falando em línguas, está em seu dever. O que os diáconos vão fazer? Agora alguém chegou a me clamar, disse: pastor, eu estou ficando triste. A gente quer vir na igreja para orar, para cultuar. Às vezes irmão diácono diz: eu só estou no meu posto porque eu tenho uma convicção dentro de mim, mas eu estou desanimando. Não pode não. Não deixe esse sentimento pegar ninguém. Não podemos desanimar. Não é um sentimento bom. Você diz: não, estou desanimando, eu venho para a igreja para orar, chego essa coisa toda. Não é um sentimento bom. O inimigo está te atingindo. Vê? Porque alguém já disse isso para o pastor. Interrompe seu pastor ali em cima, recorde, vocês são o sustentáculo dele do evangelho, vê? E se estão interrompendo a mensagem do Senhor, que pois farão vocês, os diáconos? Igual a um homem falando em línguas, está em seu dever. E agora depois eu vou conversar com os diáconos aqui atrás. E um homem pregando está obrigado à palavra e essas coisas. Cada um está obrigado a seu ofício. E isso é o que estamos aqui para fazer. Agora não queremos esperar demasiado. E sei que tem uma entrevista dentro de alguns minutos. Assim sendo, vou tratar de avançar. Nós vamos tratar de parar. Deus nos ajude. Agora, irmãos, preste atenção. Eu vou relembrar nas demais reuniões que quem não ouviu isso, procure se informar dessa reunião de terça-feira, porque depois os resultados não te atinjam, né? Que nós não temos todo o povo aqui. Vamos ficar de pé. Senhor Jesus, que esta palavra fique selada nesta hora. Nós temos demorado às vezes nas nossas reuniões, porque estamos tratando de assunto de muita importância. No nome do Senhor Jesus, peço ao Senhor que ajude a cada um nessa noite, ajude a cada um de nós, desde o menor até o maior, Senhor. O pai, a mãe, as crianças, os moços, todos, no nome de Jesus Cristo, eu te peço. Nós sabemos que há tentação do diabo, há demônios que enfurecem as pessoas, há demônios que intrigam as pessoas, nos faz ficar nervosos. Meu Deus, nos ajude a vencer esses demônios. No nome de Jesus Cristo eu te peço, para a tua honra e a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Deus vos abençoe. Abençoai uns aos outros, orem no altar e voltemos às nossas casas.